somente uma criança querendo ser herói. Alguém segundo o coração de Deus. Por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer valor. Por dentro só a dor. Só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como eu sou, eu me ponho em suas mãos. Ouça minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar. Ser usado pelo Espírito é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver pra ter amor. Só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como eu sou, eu me ponho em suas mãos. Ouça a minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Feliz sábado a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria nessa manhã poder receber a todos vocês aqui, amigos, convidados, irmãos da nossa igreja. Hoje é um dia festivo para todos nós, porque além de ser sábado, é o dia que nós estamos celebrando aqui, o Dia Mundial dos Desbravadores. O nosso clube aqui muito querido, Advir, como falei ontem à noite, é um dos maiores, ou o maior clube da Associação Pernambucana. É liderado aqui pelo nosso amigo de confiança, Eduardo, a sua esposa Tayane. Cuidar desses meninos tem que ser alguém de muita confiança, né? Pois são. Para essa manhã, como também teremos o batismo, nós temos aqui o nosso convidado, o pastor Elvio. O segundo nome eu nem vou usar pronunciar, viu? Meu baiano aí não vai conseguir. Greshel, é mais ou menos por aí. Mas seja muito bem-vindo, pastor. Pastor Elvio é o nosso presidente associado, é secretário ministerial da Associação Pernambucana, é um amigo, companheiro, um homem de Deus, tem conduzido assim a pasta e os ministérios que a igreja confiou a ele com muita garra, com muito entusiasmo. Isso tem inspirado a nossa vida como pastores. É uma alegria para nós nessa manhã, nesse dia, tê-lo aqui conosco, viu? Tenho ouvido já algumas vezes, sei que Deus sempre tem falado através dele nessa manhã mais uma vez. É o meu pedido ao Senhor, pastor. Que o Senhor lhe tome nas mãos e inspire os nossos corações e nos leve a cada dia mantermos a esperança de nos encontrarmos com o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Agradecer meu amigo Pedro Evilácio, homem de Deus, a família de Deus. Michele está aqui na frente,
a esposa do pastor Pedro. Que alegria nesse ministério, a gente faz muitos amigos, né? E quando a gente vê uma igreja lotada, que alegria. Como é bom estarmos juntos, reunidos. Está aqui a Yasmin, a engenheira da associação. Josué, amigo guerreiro de muitas datas. E aqui tem uma nuvem de testemunhas que a gente conhece, que aí eu ia trocar o sermão pela apresentação. Então eu vou... Opa, aqui a gente vai avançar. Que bom estarmos juntos nesse sábado. Então eu quero saudá-los de forma muito especial e calorosa. Feliz e abençoado sábado! Amém. Que bom. Esse frisson é gostoso, né? É gostoso. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores. Eu vou já falar um pouquinho sobre isso aqui. Hoje a mensagem vai ser mais curta. Temos batismo, é a festa principal dessa manhã. Batismo, 2 batismos, um casal, eles vão se batizar. Coisa linda. Casal casados, né? Casados. Muito bem. Eu quero fazer algo que eu costumo fazer. Para conhecer o auditório, Michele, aqui os amigos. Aí eu vou pedir, escutem aí. Todos que são batizadas dessa igreja, ou da igreja adventista, aqui no estado de Pernambuco, ou fora do estado, mas que estão aqui hoje, peço um favor, fiquem em pé, por favor. Todos que são batizados na igreja adventista, ok. Agora eu quero pedir que todos os demais também se levantem, os outros, todos. Pedir a nave da igreja, todos que estão aqui fiquem em pé. Olha aí, é um bom número, um bom número. Agora eu vou fazer mais um pedido. Só para os batizados podem se sentar. Os outros, por favor, um minutinho fiquem em pé, os convidados, um minutinho. Quem é batizado pode sentar. Quem é batizado pode sentar. E aqui eu estou apreciando esse grupo especial. Louvado seja Deus. Hoje, aqui vocês são as pessoas mais importantes, não só para nós, aqui da igreja central do distrito do Arruda, mas para o céu. Deus seja louvado, obrigado por você ter vindo e o bondoso Deus continue vos abençoando. Podeis vos assentar. Obrigado. Muito bem, vi também muitos desbravadores aqui que levantaram também. Que alegria, que bom, né? O clube é uma renovação. Eu sou desbravador, mas fui efetivamente durante 33 anos da minha vida, Josué. Você também foi lá em Prazeres. Lá em Prazeres, desde os 8 anos de idade. Eu não vou dizer em que década foi, senão eu vou entregar. Desde os 8 anos de idade eu comecei no Clube Desbravador. Naquela época não havia aventureiro. A gente entrava como pré-desbravador, viu, Eduardo? Era assim, pré-desbravador. E ali ficava até os 10 anos, fazia algumas classes. Eu ainda tenho os botões, mãos ajudadoras, edificadores, são 4. Abelhinhas laboriosas. Era coisa muito impressionante. Com 10 anos entrava no clube. E ali fiquei até meus 33 anos de idade. Depois, casamento, filhos, viagens, estudando fora. Então aí, parei de ser um desbravador efetivo dentro do clube. Mas não deixarei de sê-lo nunca. Porque, como é que diz aí os desbravadores, na nossa veia não corre moléculas de sangue. Corre o quê? O triângulo do desbravador que é vermelho. O nosso sangue é marcado por isso. Então, uma vez desbravador, sempre desbravador. Essa é a realidade. Eu quero já fazer um convite aos pais que têm filhos na faixa etária de aventureiros, que são ali de 6 a 9 anos, e que não são ainda aventureiros, ponham no clube. E aqueles que têm filhos entre 10 e 15 anos, é a faixa etária para o clube de desbravadores, ponham no clube. Vocês não sabem o benefício que vocês estarão trazendo para os filhos, para a família e para a sociedade e para ser cidadão do céu. Vale a pena? Eu conto por experiência própria, né? Estava conversando ali atrás, logo cedo, quando cheguei, falando de como os valores que a gente aprende no clube de desbravadores
influenciam a nossa vida como formação do caráter por toda a existência e vai nos levar até as mansões celestiais. Formação do caráter. Os valores que um clube de desbravadores traz. Numa das idades mais importantes, que é a formação do caráter ali, dos 6 aos 12, 13 anos e seguindo aí. Vale a pena, então, fica aqui a dica, né, para vocês. Muito bem. Como temos muitos convidados aqui, talvez alguns tenham vindo pela primeira vez, ou tenham vindo outras vezes, mas nunca tenham visto o Clube de Desbravadores com essa farda linda, não é? Talvez nunca tenha visto um pastor com uma farda dessa. O pastor adventista usa essas fardas. Primeiro ele tem que ser desbravador, e é desbravador. A maioria é desbravador. E quando não é durante a vida, acaba sendo lá no curso de teologia que é preciso fazer a formação lá como líder desbravador. Muito bem. Então eu quero dizer para você algumas informações desse clube enorme no mundo, né? Nós temos aí quase 1,5 milhão de desbravadores espalhados em 37 mil clubes de desbravadores em 160 países aqui no nosso planeta Terra. Aqui em Pernambuco, aliás, no Brasil, nós temos 7.500 clubes de desbravadores. 258 mil desbravadores. E aqui na Igreja do Arruda nós temos o Clube Advir, com 38 anos de existência. Quantos desbravadores? Quase 100, Eduardo. 90, quase 100, 90. É um dos maiores clubes, como bem falou o pastor Pedro Evilácio, da Associação Pernambucana. Então aqui é um breve histórico da beleza que é o Clube de Desbravadores, essa agência de salvação e de ação solidária, cuidando das pessoas, das famílias em meio às catástrofes, junto com a ADRA, ou ASA, que é uma agência também da Igreja Mundial, né? A serviço do próximo e daqueles que precisam. Muito bem. Tem uma música bonita tocando aí, né? Isso é... Eu só não quero imaginar que seja já para o apelo, não, né? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro de Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 2. Versos 6 e 7. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Com a sua Bíblia aberta, ou com o seu celular no aplicativo. Antes de acompanhar, vamos fazer uma oração, mais uma oração rápida. Como você está mesmo, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai, que alegria podemos estar em Tua presença. Como é bom ouvir o silêncio nesse momento, porque isso é a demonstração de que estamos conectados contigo. Esse é o momento onde estamos dizendo e abrindo nosso coração e a nossa mente para que Teu Santo Espírito venha fazer morada. Como tem sido uma manhã extremamente gratificante e abençoada em Tua presença. E mais uma vez assim seja ao contemplarmos a Tua palavra. Palavra de vida, palavra que transforma, palavra que salva. Por isso nós te pedimos para ser o nosso diretor nesse momento. Esteja entre nós, dirigindo, porque é a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Versos 6 e 7 diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo
em ações de graças. Texto interessante. E Paulo primeiro enumera 3 fatores, depois ele cita que para esses 3 fatores acontecerem, o que está na sequência deve acontecer. Ele diz, para que a graça frutifique na nossa vida, para que a graça se torne abundante em cada momento da nossa vida, na jornada que temos na vida, preciso 3 coisas: estar enraizados, edificados e confirmados em Cristo Jesus. Aí a graça ela vai ser abundante, vai ser atuante, transformadora e salvadora. Salvífica ou salvadora. O tema hoje do Dia Mundial dos Desbravadores é: eu vou com Jesus. Mas eu coloquei um subtema aqui. Porque ir com Jesus é a essência, né? Consolidados em Jesus. É um subtema. Desbravador, não só desbravador, porque aqui nós temos pais de desbravadores, familiares de desbravadores. Temos os membros, bom dia, Rodrigão. Temos os membros aqui entre nós, não é? Então, essa mensagem é para todos nós. Confirmados em Jesus Cristo. O tema geral, eu vou com Jesus. Quando Paulo escreveu aqui, e a primeira característica é estar enraizados em Jesus. Eu me lembro da história do bambu chinês. Eu vou trazer como ilustração. Eu não sei quantos já ouviram falar do bambu chinês. Ele é um pouco diferente do nosso bambu aqui na América do Sul, nas Américas. O bambu chinês ele é usado de forma muito frequente, inclusive na construção civil. Tal a rigidez, a força que ele tem de ser inquebrável. Uma das características que o faz ser assim é, por exemplo, o nosso bambu aqui que nós conhecemos, você vai ver ali que tem aqueles anéis, né? De uma parte para outra tem um anel, outro anel, parecendo uma cana, né? Uma cana que tem aqueles anéis. O bambu também tem os anéis. A distância de um intervalo para o outro, para os bambus aqui da América, eles são irregulares. Pode ser de 20 centímetros, o outro pode ser de 30, o outro de 40, outro de 10. Então, isso na mesma vara do bambu. Diferenças entre os espaços, centímetros. Porém, o bambu chinês é impressionante. Aquela espécie, quando ele nasce e dá a primeira medida de 20 centímetros, vai ser 20, 20, 20, 20, até completar os seus 12 metros de altura. Ou mais. Se for de 30 centímetros, 30, 30, 40, 40, 40, 10, 10, 10, 10, 10. Isso mostra a harmonia que traz solidez para o bambu chinês. Agora, o que mais me chama a atenção nessa pequena ilustração do bambu chinês é como ele é plantado. Aliás, como ele brota. Quem planta, quem cuida, quem tem plantação do bambu chinês sabe que tem que ter muita paciência. Você planta o bambu e pode esquecer ele por 5 anos. Planta ele ali, esquece ele por 5 anos. Você pode fazer uma longa viagem, você pode casar, ter filhos, fazer até uma faculdade, aí você se forma, 4, 5 anos, aí você volta para ver como é que está o bambu chinês. Aí você vai ver que começou a sair o brotinho debaixo do solo, saindo para fora. 5 anos depois, essa é a característica. Agora, por que o bambu chinês ele tem essa característica? Por um aspecto fundamental para fazer dele o que ele é, o bambu chinês. Ele passa esses 5 anos criando uma rede
Viu, desbravador? Criando uma rede de raízes por baixo da terra. Não aparece, está tudo por baixo. Para frente, para trás, para os lados. Vai formando a sua rede, vai se enraizando. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, já traz isso como a primeira ideia para que os frutos da graça possam surgir e a gente então poder avançar seguindo, indo com Jesus, como diz o desbravador, aonde ele mandar. Ir com Jesus aonde ele mandar. Mas primeiro é preciso, Michele, estar enraizado. E sabe o que acontece? O bambu chinês ele vai profundamente lá na terra. Se tiver uma rocha, as raízes elas abraçam aquela rocha. Aquela rocha nunca mais vai sair dali. Se alguém quiser tirar, vai ter um trabalho. Sabe por quê? Os bambus eles são plantados, quem tem a plantação de 3 em 3 metros. Agora imagina, você faz uma plantação de bambu chinês, espera por 5 anos, sabendo que eles vão criar sua rede de raízes, vão ser enraizados para todos os lados e para o fundo. E agora imagina centenas de pés de bambus fazendo isso, se entrelaçando com as raízes. Dificilmente consegue se tirar a raiz daquele bambu. Você usa o bambu cortando no cepo ali embaixo. E ele é usado para várias utilidades, inclusive na construção civil, a sua força e resistência. A tempestade vem, o bambu chinês dobra, raio, trovoada, vento forte, 200 km por hora, o bambu chinês dobra até o solo, mas volta. E não quebra. E assim vai, passando os anos, até ele chegar à sua altura de 12, 14 metros, para ser usado nas funções que descobriram que ele é útil. Assim é a vida espiritual. Assim tem que ser a nossa vida. Assim é a formação dos desbravadores. São enraizados, aprendendo de Cristo, para ir com Ele aonde Ele mandar. Para serem edificados. E para serem confirmados. É nesse contexto que nós crescemos, que nós avançamos, como diz Ellen White, não é? Para frente e para o alto. Como diz Paulo, olhando fixamente para o alvo que é Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A palavra usada aqui é merinã, alvo, seguindo fixamente para o alvo, do grego merinã, que significa olhar fixamente para o alvo. Não olha nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, olha para o alvo. Assim que tem que ser a marcha de um desbravador, de um membro fiel. Tem que ser assim, para frente, para o alto, olhando para o alvo, fixamente olhando para o alvo, enraizado em Cristo Jesus, edificados na rocha que é Jesus, sendo assim confirmados. E aí nós teremos a doce experiência de ver a frutificação da graça. Coisa linda Paulo está falando. Mas eu não quero me alongar muito. E aí, dentro desse contexto de preparação, de estar enraizado, edificado, como o bambu chinês. Eu me lembrei da revista, eu dei uma lida recentemente na revista dos 10 dias de oração de 2018. 2018. Lá eles estavam tratando sobre os sentidos, os 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. 5 visões, 5 sentidos. Você sabe que Deus nos dotou com os 5 sentidos para a gente captar o mundo. É a partir dos 5 sentidos que nós formamos os valores que nós somos. Está vendo aí, desbravador? Com os 5 sentidos, nós formamos os valores para a vida toda. Inclusive para uma vida eterna. Isso é um propósito divino.
Por isso nós temos que cuidar, ter muito cuidado com as visões, com os 5 sentidos. Por quê? Na revista vinha dizendo algo interessante, eu nunca tinha lido algo sobre, e aquilo me chamou a atenção. A revista apontava dados científicos de como funcionam os sentidos. Por exemplo, a visão, ela representa 83% do que você é, do que eu sou, do que nós somos. Olha aí. Você percebeu? Você já tinha ouvido isso? Alguém já tinha falado? Eu, quando eu soube, fiquei impressionado. Ou seja, 83% do que eu sou hoje, eu venho desenvolvendo a partir daquilo que eu vejo. Percebe a importância da visão? O que é que você tem posto diante dos seus olhos? O que é que você gosta de ver, se detém para ver? Que tipo de imagem? Que tipo de movimento? Os sentidos são as entradas da alma. Por isso temos que cuidar, porque aquilo que eu gosto de ver, ou aquilo que eu estou vendo, vai formar em todos nós, vai representar 83% do que eu sou. E a audição? Só vou falar desses 2 sentidos. A audição representa 11%. Muito também. Somando visão e audição, nós temos 94%. Olha só, gente. 94% dos meus valores, a forma como eu entendo e me relaciono na vida, vem da visão e da audição. Os outros 6% está distribuído aí pelos outros 3 sentidos. Mas 94%, 83% da visão e 11% da audição representam 94% do que eu sou. Dos valores morais, relacionais, éticos, cristãos, sociais. O que é que você tem posto diante dos seus ouvidos? Que tipo de som você gosta de ouvir? Hein, desbravador? Hoje estamos na era da tecnologia, né? Temos o telefone à nossa mão com todas as informações do mundo em segundos. Agora vem aí a inteligência artificial, ChatGPT aí, impressionante, está criando revolução no mundo e tem muita gente preocupada com o futuro até da humanidade em algumas questões. Algo benéfico, mas que pode ser manuseado de forma perigosa. Eu me lembro que o criador da energia atômica, que era por uma causa excelente, para facilitar a vida da humanidade, ali na Segunda Guerra Mundial, pessoas, outras tiveram acesso à potência que teria a energia nuclear e transformaram em arsenal de guerra, bombas atômicas. E na Segunda Guerra Mundial nós sabemos a história que 2 cidades foram dizimadas e as sequelas que ainda o mundo tem por causa dessa catástrofe das bombas atômicas. Mas veja, uma coisa boa que numa mente ou numa mão maldosa, tendenciosa, foi um grande mal para a humanidade. A inteligência artificial é um grande bem para a humanidade, mas depende de quem vai manuseá-la. Então, o que você está gostando de ver hoje? Faça uma reflexão. Isso que você está pondo diante dos seus olhos está fazendo você ficar enraizado em Jesus ou não? Ou essas raízes estão secando? Aquilo que você gosta de ouvir, que ninguém sabe. Ninguém, que eu digo, seres humanos, né? A gente pode esconder muito bem da humanidade. Mas nunca será escondido 100%, porque Deus sabe e vê tudo, está no controle de todas as coisas. Agora eu pergunto, aquilo que eu tenho gostado de ouvir, aquilo que eu tenho gostado de ver, tem fortalecido as minhas raízes a tal ponto de eu estar enraizado em Jesus? Ou isso que eu estou vendo e ouvindo tem secado
as raízes da vida espiritual. Tal é a importância dos sentidos que eu vou me reportar à criação. Na criação, quando Deus criou o homem, o ser humano, né, a humanidade, Adão e depois Eva na sequência. Na criação de Adão, aquele boneco inerte, ele recebe o fôlego de vida e passa a ser Nefesh Hayah, do hebraico significa alma vivente. Então eu e você somos alma, dentro do contexto bíblico, alma vivente pelo sopro de vida de Deus. Foi assim com Adão e Eva. Quando Deus fez Nefesh Hayah em Adão, fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. E naquele momento, a divindade transfere o DNA divino para Adão e depois para Eva. O DNA divino é a sua natureza amorosa. A natureza amorosa e a presença do Espírito Santo fica no córtex, no lobo frontal. É uma área, aqui tem muitos da área de medicina, sabem bem disso. Eu não sou médico, mas já ouvi médicos falar e já li muito sobre isso. É uma área restrita. É aqui que Paulo fala, né? Lá em Coríntios 3, 16, 17. A habitação do Espírito Santo nessa região. É uma região abstrata de pensamentos, da lógica humana, das decisões, se passam nessa região. É uma área onde o Espírito Santo habita, onde há uma comunicação direta e exclusiva da divindade. Nenhum outro ser criado tem acesso a essa área. Nenhum outro ser criado. Nem os anjos bons, nem os maus, nenhum tem acesso. Só a divindade. É uma área de comunicação, de conexão entre a criatura e o Criador. Essa foi a natureza original. Mas veio o pecado. E como o pecado entrou? Ele entrou pelos sentidos. Primeiro o pecado. E hoje tem se multiplicado através dos sentidos. Por isso, se eu quero ir com Jesus, e se nós estamos hoje aqui, temos esse foco claro, de queremos avançar com Jesus, ir com Jesus aonde Ele for, eu quero ir, você também, todos nós queremos. Para isso precisamos estar enraizados, edificados. Por isso precisamos estar confirmados em Jesus, como Paulo falou lá em Colossenses. Para isso temos que cuidar com as entradas da alma, que são os sentidos. Quando Eva se aproximou daquela árvore, resumindo a história, você conhece, né? Uma árvore, como as outras do jardim, com frutos. E ela viu aquela árvore. Ela viu. Se aproximou e ela viu mais de perto. Agora ela também viu o fruto daquela árvore. Agora também ela viu uma serpente. Bom, não era nada demais, a serpente existia e era um dos animais mais lindos, voava, era brilhante, era lindo. E ela viu os olhos, sentido que representa 83% do que a gente é. Logo em seguida ela ouviu a serpente falar. Ela isso nunca tinha visto, a serpente falar, que a serpente não falava e nem fala. Ali foi a primeira sessão mediúnica. Satanás incorpora aquela serpente e fala por meio dela. E ela ouviu. Ela ficou abismada. E aquilo fez ela ficar extasiada. E ela ficou, a mente anuviada. E ela foi se aproximando a tal ponto da serpente persuadir tão grandemente que ela pegou o fruto. Já estavam envolvidos aí 3 sentidos. Visão, audição e o tato. Pegou. Que fruta maravilhosa devia ser aquela. Sedosa. Não sei a cor daquela fruta. Mas em seguida, quando ela trouxe para junto de si, ela sentiu o cheiro daquela fruta. Que cheiro, né? Não sei por que nessa hora eu me lembro de jaca, né? Não era uma jaca, porque jaca é tão cheirosa.
De longe a gente sente o cheiro de jaca. E como eu gosto de jaca. E cada um vai lembrar de uma fruta que você gosta do cheiro, né? Não sei que cheiro era aquele. Faltava um passo agora para concretizar o pecado. Ela estava andando em terreno encantado. O próximo passo foi morder o paladar. Todos os sentidos estavam comprometidos agora. E aí veio o pecado. Com o pecado veio a necessidade da graça abundante se manifestar. Se manifestou em Jesus. Jesus ascendeu ao céu e deixou o outro Consolador, mesmo em essência divina, que nós conhecemos como Espírito Santo. E é neste momento, então, que algo especial acontece. Vocês conhecem a palavra transformação? Paulo trata dela em Romanos 12. A palavra transformação, ela é composta, vem de duas palavras. Em latim e em grego e em latim. O prefixo trans é grego, é um prefixo grego que significa ir além de. E formatio, que é formação, é do latim. Então, transformatio, e a palavra formatio significa forma plena, total, completa. Então, se você junta essas duas palavras, você tem aí transformação, que significa ir além da forma completa. Ir além daquilo que você é, daquilo que nós somos. E como os nossos sentidos estão comprometidos, nós precisamos urgentemente da ação do Espírito Santo, porque é Ele que nos transforma. Não existe autotransformação. Eu não consigo me autotransformar. Só o poder do Espírito Santo consegue fazer a transformação. E aqui nós temos uma cena diante de nós que exemplifica muito bem isso. A transformação do Espírito Santo. E o pastor Pedro, e aqui está o casal Fernando e Ana Cristina, que tem uma história linda de como conhecer o Evangelho. E eu queria chamar algumas pessoas que estiveram participando ativamente. O irmão Davi e a Edja, eu acho que é a esposa. Onde é que está o irmão Davi? Ah, está ali. Queria convidá-los aqui à frente. Foram parte integrantes. Também o irmão Wesley está aqui. Em alguns momentos estava presente. O irmão Davi, a esposa Josué. Josué, aqui à frente, por favor. Meu querido amigo Josué. Josué, eu tive nessa classe bíblica, Josué. Lá na torre. E depois você continuou, Davi esteve... Pode vir mais. E olha como o Espírito Santo trabalha na transformação. Usa instrumentos especiais. Instrumentos especiais. São muitas pessoas que se envolvem num momento como esse. Muitas. Queria convidar também o Antônio. Cadê o irmão Antônio? Está por aqui? Irmão Antônio, por favor. Muitas pessoas. O Espírito Santo faz o trabalho da transformação naquele que ministra o estudo, naquele que recebe o estudo, naquele que contempla a palavra de Deus. Depois, o Espírito Santo já atua com o pastor, conduzindo o desfecho final. Coisa linda. Até chegar a esse ponto aqui. E essa decisão, movida pela transformação do Espírito, está levando como testemunho para muitos aqui. E que certamente também vai redundar em outras transformações de salvação também. Esse é o processo que o céu trabalha. Mas nós vamos ter uma música especial agora. Uma música que vai trazer a associação a esse momento. Queremos convidar então, é o Bruno. Maravilha, o Bruno vai cantar. E em seguida, eu e o pastor Pedro vamos ministrar o batismo. Amém. E Deus seja louvado.
Senhor descer, vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar e enfim, por isso eu canto glória. A igreja, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará e enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Chegará um dia que não terá mais morte, não choro, nem dor, porque todas essas coisas vão passar e Jesus vai vir nos buscar. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Amém. Amém, glória a Deus. São muitas pessoas que estão realmente envolvidas, comprometidas com esse batismo. Queremos chamar aqui também à frente a irmã Rosália,
Aqui? Pode vir aqui, irmã Rosália? Dirigir até aqui ao tanque. Lá de perto. Esse é um movimento de mãos dadas. Todos irmanados no mesmo propósito. É assim, o Espírito vem, transforma e nos envolve, nos compromete em todos. E por isso nós vamos com Jesus, juntos. Ninguém vai só para o céu, vamos juntos. Por isso aqui está essa representação. Eu e o pastor Pedro agora vamos fazer, ele vai fazer o batismo e juntos aqui vamos fazer a declaração batismal. Ele vai batizar o irmão Fernando. Por isso, para a remissão dos seus pecados, irmão Fernando, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro e que lá permaneça até que Jesus volte. Eu e o pastor Pedro, como ministros do Evangelho, iremos batizá-lo nesse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar, o Deus de toda Que festa linda. E da mesma forma, pelo poder transformador do Espírito, eu e o pastor Pedro vamos batizar a irmã Ana Cristina. Irmã Ana, para que o seu nome fique registrado no livro da vida do Cordeiro, escrito por Jesus, e que lá ele permaneça até que ele volte e chame seu nome. Seus pecados serão apagados e jogados na profundeza do mar. Você terá uma nova vida junto com o irmão Fernando em Cristo, indo com Jesus para o novo céu e a nova terra. Por isso, como ministros do Evangelho, eu e o pastor Pedro vamos batizá-la nesse momento para a remissão dos seus pecados, e vamos fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espiritual. Estamos já concluindo. O pastor Pedro ainda vai vir aqui falar algumas palavras para a igreja, mas esse é um momento lindo de festa.
E no Dia Mundial do Desbravador, aí que fica brilhantado mesmo. Coisa linda. Eu queria só concluir contando uma ilustração. Foi em janeiro de 2013. Vocês lembram do que aconteceu lá na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Que momento fatídico foi aquele? Ali é uma cidade universitária. Tem várias universidades. Jovens do Brasil e do mundo vão estudar lá. Em algum momento, um dos sábados à noite, foram lá. Tinha uma festa lá. O local comportava 350 pessoas e naquela noite tinha mais de 1.000 pessoas. 3 vezes mais que comportava. Aí teve aquele incidente, um incêndio, fumaça tóxica, teve um colapso lá de energia, as luzes se apagaram, e aí o resultado vocês já sabem. 242 jovens perderam sua vida e outras centenas tiveram sequelas ainda hoje. Mas sabe o que chamou a atenção? O que a perícia identificou. A perícia, quando foi lá tirar os copos, avaliar, ver o que foi que houve, percebeu que no banheiro, nos 2 banheiros, tinham pilhas de jovens, um em cima do outro, que caíram lá e foram morrendo um em cima do outro. E eles disseram, nunca vimos isso na vida. O que foi que aconteceu aqui então? Buscando informações com testemunhas diferentes. Um dos jovens que conseguiu sair vivo, que era irmão de uma das meninas que perdeu a vida lá, ele disse, eu posso dizer mais ou menos o que foi que houve. Quando teve o incêndio, as luzes se apagaram, fumaça tóxica, pouco oxigênio. Então, a visão estava bem anivoada, porque não dava para ver bem por causa da fumaça. Muita gente correndo, gritando, caindo, pisoteando. Alguns viram uma luz, as únicas lâmpadas que ficaram acesas estavam do lado esquerdo do palco. Luzes fortes. E muitos pensaram, ali é a saída. Pegaram o último fôlego que tinha de oxigênio lá. E foram tentando chegar lá. E quando chegaram, e perceberam que estavam no banheiro, se frustraram, desanimaram, porque a saída era do outro lado. Não tinham mais força, nem energia, nem oxigênio, e ali foram desmaiando e foram morrendo. E por isso a cena, um em cima do outro, 5 corpos ali em cima, 4 ali, 6 ali. Sabe por que eu estou trazendo essa ilustração hoje? Porque o inimigo, ele trabalha com luzes fortes para atrair. E essas luzes, ele diz assim, venha comigo. Vamos juntos aqui, você vai ser feliz aqui. Você vai ser realizado aqui. São luzes de todo tipo para todas as pessoas e idades. A luz da mentira, a luz do roubo, a luz do sexo fácil, a luz da quebra dos mandamentos, várias luzes dos ismos, né? Dos ismos, feminismo, machismo, individualismo, egoísmo. Essas luzes vão sendo acesas e vão atraindo a mocidade, os jovens, os adultos, desbravadores. E ali a proposta é, vamos juntos, venha comigo para a felicidade que você precisa e quer ter. O que acontece é que quando nós somos atraídos e que estamos naquele caminho, a gente percebe que ali são caminhos, mas são caminhos de morte. Do outro lado, só tem uma luz.
uma luz forte. Aponta um caminho. Quem está à porta recebendo aqueles que se chegam, que compreendem e vão formando seus valores através dos sentidos, vão enraizando a sua vida em Cristo Jesus, que percebe que aquela luz, que só tem um caminho, diferente desses outros caminhos, dezenas, mas todos têm o mesmo propósito, levar à destruição. Mas esse caminho aqui da direita, que Jesus nos convida para irmos com Ele, é o caminho de vida e o caminho de vida eterna. E nesta manhã o Espírito Santo fale ao seu coração como falou a Davi. Lembra de Davi? O rei Davi? No Salmo 139, verso 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me ao caminho eterno. Me leva, Senhor, eu quero ir contigo, eu vou contigo, Jesus. Mas ele disse: sonda-me. A palavra sonda-me é uma palavra profunda que significa Deus sondando no fundo da alma. Davi disse: Senhor, eu estou me colocando por avesso, esse sou eu não estou escondendo nada e nem poderia esconder, porque tu me conheces desde a formação do ventre. Aqui estou eu, Senhor, sonda-me, sonda-me. Quem sabe nesta manhã, diante de tudo que ouvimos e vimos, que o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. Ele quer nos transformar, Ele quer, através dos sentidos, nos levar a uma experiência profunda de estarmos enraizados em Cristo Jesus. Quem sabe nessa manhã você precisa tomar uma decisão que está postergando, adiando para amanhã, mês que vem, ano que vem, e esse dia não tem chegado para você seguir a vida ali com Jesus e dizer: eu vou contigo, Jesus. Quem sabe hoje não é esse o momento da sua decisão. Nós vamos ouvir uma música agora que fala justamente isso, sonda-me. Na medida que a música for sendo cantada aqui, permita que o Espírito Santo lhe sonde. Se ponha pelo avesso, como fez Davi. E diz: Senhor, esse sou eu. Você vai estar em oração dizendo: Senhor, eu sou essa pessoa, eu preciso tomar essa decisão, me ajuda. Se tem alguém aqui que precisa tomar a decisão pelo batismo, que tome hoje. Se tem alguém aqui nessa manhã que precisa tomar a decisão para alguma vitória em alguma área da vida, que tome hoje. E tenhamos dezenas, centenas de decisões nessa manhã. Se você quer renovar a sua vida com Jesus, decida hoje também. Na medida que for cantando a música, se você puder ficar em pé, ouvir aqui à frente, nós queremos fazer uma oração juntos, para que o Espírito de Deus nos alcance e nos transforme por inteiro. Desde já que o bondoso Deus, o Espírito Santo, continue atuando no teu coração nesta manhã. Sonda-me, Senhor, e
Espírito Santo em nossa vida. Receber o mover do Espírito Santo na igreja, transformando, levando ao caminho seguro a vida eterna. Quantos que já decidiram, estão aqui decidindo em alguma área da vida, renovação espiritual. Mas será que temos entre nós alguém que quer tomar a decisão pelo batismo? Não hoje, mas demonstrar publicamente que está querendo se preparar para em breve fazer parte dessa festa espiritual. Tem alguém aqui hoje que gostaria de levantar a mão? Eu quero orar por você. Basta levantar a mão. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom todo tempo Deus é bom. Amém. Louvado seja Deus. Deus os abençoe. Tem alguém? Porque eu preciso fazer essa pergunta. Porque eu me lembro que quando eu era jovem, eu não tinha me batizado ainda com 15 anos. Com 16 eu fui, era desbravador, e eu fui para uma semana de oração. E o pastor fez apelo, e ele demorou alguns minutos. E eu estava numa luta interna muito grande, com 16 anos. Filho de pastor, neto de pastor, mas cada um tem que tomar a sua decisão. Ela não passa por osmose, né? Experiência individual. E aquele, eu estava numa luta, vou, mas não vou. Mas se ele apelar mais uma vez perguntando quem quer se batizar, eu vou lá na frente.
Depois de alguns minutos, ele perguntou de novo. Foi na igreja central do Recife, ainda me lembro bem. Pastor Ronaldo de Oliveira, que depois ele veio ser pastor do Arautos do Rei, da Voz da Profecia. Eu fui lá na frente, mas alguns meses depois eu me batizei. Por isso eu vou fazer de novo essa pergunta. Talvez muitos que ainda não foram batizados estão aqui hoje nessa manhã, estejam dizendo justamente o que eu disse. Se ele perguntar de novo, eu levanto a minha mão. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de tomar a sua decisão em breve, de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Tem mais alguém aqui? Aleluia, glória a Deus, amém, amém. O juvenil desbravador, amém, que bênção, que bênção. Certamente a igreja vai conduzir vocês para esse momento de preparação. Eu vou orar nesse momento agora, e em seguida o pastor Pedro, irmã Nascenita como secretária, entrarão aqui para os kits de batismo, né? Kit batismal e apresentação do mais novo casal de membros da Igreja Adventista do Arruda. Vamos orar. Querido Deus, obrigado. Como a tua palavra é magnífica, como tua graça é transformadora, como teu poder, movido pelo Espírito Santo, nos alcança. E nesta manhã nós vimos tantas provas disso, desde o batismo, o poder da tua palavra e as dezenas de decisões. Por isso, sonda-me e me guia pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja hoje e sempre com você. Essa é a minha oração.